Enquanto você está vendo esse vídeo, nos próximos 13 minutos, um homem vai tirar sua própria vida. Esse é um dado dos Estados Unidos, mas que cada vez mais a gente vê na realidade, empiricamente, aqui também no Brasil. E o fato é que hoje existe uma epidemia silenciosa acontecendo entre os homens e que pouca gente está dando atenção, pouca gente está olhando, pouca gente está buscando entender. Se a gente for olhar, por exemplo, no Reino Unido, em homens com menos de 45 anos, a principal causa de morte é o suicídio. Homens que se divorciam, eles têm 8 vezes mais chances de tirar a sua própria vida do que a sua ex-esposa. Tá ficando cada vez pior. Para pensar. Quantas pessoas talvez você teve notícia, talvez você viu, né? Eu, infelizmente, tive a oportunidade de presenciar, de certa forma, num prédio de frente onde eu morava. Aconteceu uma situação dessa, era homem, né? E quando você vai ver, são homens mais velhos. Na minha cidade, pais de amigos meus, sabe, já passaram por isso. Eu fico arrepiado de pensar. E o grande ponto aqui é que hoje a gente tem um mar de homens sofrendo. Calados, silenciosos, porque eles precisam se demonstrar durões, eles não podem dar o braço a torcer. Na realidade, a gente ainda tem um outro cenário um pouco mais profundo, que hoje em dia os homens têm menos amigos do que antigamente, têm menos relações de amizades verdadeiras, em que ele pode se abrir e falar as coisas. Parece que nós estamos, e eu digo nós porque eu faço parte, você faz parte, em meio a uma competição, até entre amigos, uma competição silenciosa, uma competição de sucesso, uma competição de que eu não posso falhar e que eu tenho que dar conta de tudo. E o que a gente percebe é que no fundo, no final das contas, a gente tem aí cada vez mais claro e evidente um senso de inutilidade, né? Como se o homem não tivesse o valor próprio, como se ele fosse desnecessário, descartável. E isso, infelizmente, tem conduzido. E a gente vai parar para pensar, mas beleza, por que era assim hoje e não era antigamente? Bom, não se trata aqui de olhar e buscar viver uma vida de antigamente, mas sim de ver quais as mudanças culturais que a gente teve ao longo desse tempo e o que gerou até isso e o que a gente pode fazer para ajudar, né, para se fortalecer. Eu acho que mais do que pensar em como o que pode ser feito numa larga escala, eu acho que no primeiro momento cada um tem que buscar se ajudar. E eu já estive nesse lugar. Graças a Deus, não no lugar de pensar em atentar contra a minha própria vida, mas sim num lugar de fundo de poço, de depressão, de me sentir inútil, de me sentir desnecessário. Eu já passei por isso. E não foi ninguém que chegou para mim e trouxe, tá aqui, esse aqui é a sua função, agora você vai ser útil. Não, eu que precisei me redescobrir enquanto homem, enquanto pai, né? E na verdade foi quando eu me tornei pai do meu primeiro filho, que é a minha filha, que hoje tem 5 anos, que a coisa virou na minha vida. E ainda tem alguns outros dados que alarmam nesse aspecto. Se a gente for ver, por exemplo, 1 em cada 4 pais nos Estados Unidos não vive com seus filhos, né? Então a gente vê que esse é um dado, e por outro lado, 90% da população carcerária de homens são criados sem pais. Não é uma mera coincidência. Não pode ser. Né? Claro, eu estou falando aqui, eu não estou falando cientificamente. Certamente alguém vai falar, não, mas precisaria de um método, isso e aquilo. Não, não é uma mera coincidência. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí a gente vai ver, por exemplo, nas escolas, 1 em cada 10 professores são homens. De educação infantil, de, né, educação de adolescentes, quando entram na fase ali mais avançada, 1 em cada 10 professores são homens. Se a gente for ver, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, 1 em cada 5 são homens. E qual é o efeito prático disso? A questão toda, gente, aqui, pelo amor de Deus, não é uma discussão de, pô, tem menos homens e mulheres, não é homens contra as mulheres, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa baboseira, porque é isso que nos trouxe até aqui. Foi esse pensamento de nós contra eles que nos trouxe até aqui. Mas o fato é, os homens estão, de certa forma, perdendo espaço
perdendo o seu próprio espaço, perdendo a sua identidade, não sabendo se comportar perante a vida, não sabendo se comportar como pais, como maridos, como cidadãos. E isso vem de uma longa data. Se a gente for parar para ver, para analisar, existe, claro, em decorrência do movimento feminista, e aqui, mais uma vez, não é objetivo, não se trata de falar a mulher não deve fazer isso, aquilo outro, tá? Pelo amor de Deus, vamos ser maduros e entender qual é o real problema aqui. Mas sim, existiu uma acentuada crescente ali do movimento feminista, né, ao longo dos anos, principalmente nos últimos 50 anos, e isso teve uma influência absurda, por exemplo, nos meios de produção cultural. Então, a gente está falando de filmes, novelas, que a gente vê o quê? O homem sendo sempre o perdidão, o paspalho, o Homer Simpson, né, o beberrão, o selvagem, e isso, historicamente, vem da Revolução Industrial. Porque repara, como que era antes até a Revolução Industrial? E esse dado não vem da minha cabeça, vem de uma pesquisadora que escreveu um livro sobre isso, o nome dela é Nancy Pearcey, e o padre Paulo Ricardo, muito bem, fez um estudo desse livro também. Eu estou acompanhando o livro e ele fez um estudo desse livro em um dos cursos dele. Mas o fato é o seguinte, até a Revolução Industrial, o homem ele trabalhava de casa. Em que sentido? Ele era camponês, né? Ou estava muito próximo de casa. Ele trabalhava, se ele tivesse algum tipo de comércio de qualquer coisa, daquilo que ele produzia, era tudo de casa. Então, se ele estava, por exemplo, na plantação, era muito próximo de casa. Então, ele tinha uma convivência muito forte dentro de casa. Ele era o líder espiritual da sua família. Ele era a pessoa que, de fato, liderava a família. E aí, com a Revolução Industrial, começaram a aparecer as indústrias, e aí a gente vê o quê? O êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo da zona rural para a cidade. Quando chega na cidade, esse homem, obviamente, que ele vai trabalhar na indústria, e a mulher dele fica dentro de casa com os filhos. E o que a gente vê? Uma jornada de trabalho brutal de 12, 14, às vezes até mais horas. Consequentemente, ele se afasta da religião. Ele perde contato com a esposa, ele passa a ser um pai ausente, que ele não está mais próximo ali como ele estava quando era no campo, né? E ele vai também tendo uma moral fragilizada, porque agora ele vive numa sociedade de competição individualista, ele não vive mais numa sociedade rural em que visava o bem comum, né, daquele condado, daquela região, não, ele agora vive numa sociedade individualista, que ele tem que competir para garantir o lugar dele ao sol, trabalhando feito um condenado. Quando ele chega em casa, qual é a energia que esse cara tem? Zero. O cara tá acabado, sujo, fedorento, vai para cima do sofá, vai beber, vai fazer outras coisas, ou vai simplesmente apagar e dormir, e afastado da família. O que a gente vê na essência dele? Ele passa a ter uma fragilidade na sua moral. Então, gradativamente, claro, se eu tiro um elemento que é o elemento religioso, que é um alimento que nos mantém caminhando, nos mantém olhando para o alto, nos mantém com guia, e eu jogo na jaula dos leões, naturalmente a gente vai se transformando. Como o professor Diego Reis diz, a gente vai se temperando daquilo ali. Então ele se tempera, né? Ele se tempera daquele meio que ele está vivendo ali. E o resultado é afastamento da religião, a mulher que passa a ser a condutora, né, da família na religião, então ela passa a ser a que vai para a igreja, ela passa a ser a que reza para o homem, né, voltar para a igreja, e o homem passa a ser visto como um selvagem, o bandidão, um cara mau, porque ele passou por esse processo, né? E claro, ninguém quando está vivendo isso analisa. A gente só vê assim, porra, meu marido era religioso, não é mais. Tá aí agora, bruto, me bate nos filhos e bebe e fala besteira e sai, faz algazarra. Quer dizer, vai se transformando. Aí a mulher quer o quê? Naquela época, isso é um processo cultural, tá, gente? De muitos anos. Aí a mulher começa a querer o quê? Transformar esse selvagem. Eu preciso domesticar esse selvagem, eu preciso trazer ele para casa de volta. Só que o que acontece? A gente sabe que quando uma mulher normalmente tenta mudar o homem dessa forma, acontece uma repulsa. E, consequentemente, o que a gente vê é o homem, não, já que é assim, então eu vou assumir o meu papel de selvagem mesmo. E aí é onde começam também a surgir na cultura, né, nos livros, na literatura, enfim, mais para frente, muito mais para frente no cinema, a figura do homem solitário, selvagem,
né? Que é realmente essa pessoa que se orgulha de ser desse jeito. E mais recentemente, quando a gente entra aí, né, com a crescente feminista, do movimento feminista de resgate ali, de trazer a mulher para o centro, aquela coisa toda, e que chega, claro, num aspecto até um pouco exagerado do movimento, a gente vê um combate à masculinidade. Isso não estou falando na minha cabeça. Se você for parar para pesquisar, você vai ver vários. Tem até livros, né? Hoje em dia tem movimentos inteiros de mulheres que não precisam de homens. Coisas desse tipo. Ah, para que homem? Por que eu odeio homem? Coisas nesse sentido. Claro, não é tirando a razão de quem fala contra as aberrações que os homens cometem. Isso é um fato. Só que não dá para generalizar, né? Mas enfim, não vamos discutir, não é esse o ponto. E aí o que é que vem acontecendo? Acompanhando esse movimento cultural mais recente, dos últimos 50 anos, vem o quê? O cinema, trazendo essa figura do homem, que é o homem que está só buscando ganhar dinheiro, que é o homem que está buscando sucesso, a mulher que está correndo atrás do homem, ou do homem que é o selvagem, ou trazendo também a figura, como já trouxe ali, do homem que é o paspalhão, que é o atrapalhado, o estabanado, que não está na religião, que está perdido, a ovelha desgarrada, coisas desse tipo. Paralelamente, o que a gente vê nas igrejas? Religião é coisa de mulher. Eu, por exemplo, eu cresci sem uma referência masculina nenhuma na religião. Por quê? Na minha casa, meu pai não ia para a religião, para a igreja. Eu sou de berço católico, meu pai não ia para a igreja. E a minha mãe, minhas tias, minhas primas mais velhas, nenhum dos meus tios que eram minhas referências iam, nenhum dos meus primos que eram adultos e também referências iam. Então, para mim, religião era coisa de mulher. E para quem não é? Quem é dessa minha geração? Para quem é que não é? Raros são os casos em que a família ia toda para a igreja. Meus amigos também, nenhum pai de amigo meu descolado era de religião. Então, religião passa a ser uma coisa de mulher. Então, o homem também se afasta da religião cada vez mais nessa nossa época agora. E aí, o que sobra? Alcoolismo, pornografia, jogos, vícios, o homem cada vez mais afastado da família, o homem cada vez mais ausente do seu lar, no sentido de ausente espiritualmente, às vezes está em casa, mas está jogando, né? Passa horas e horas jogando, mas não tem condições de brincar um pouco com o filho. E aí, nesse processo de desconstrução cultural, em que a mulher começa a assumir posições, começa a assumir postos, começa a se destacar. Inclusive, existem hoje também pesquisas que mostram que na escola as mulheres passam carro nos homens. Porque, repara, hoje, por exemplo, se a gente for ver em termos de possibilidade de concluir nível superior, as mulheres estão muito mais à frente do que os homens em capacidade de concluir o nível superior. Muitos, então as mulheres estão mais escolarizadas, o que é tudo maravilhoso. Só que o efeito colateral foi que o homem foi ficando para trás, foi sendo o inútil, isso e aquilo outro, etc. e tal. E o que a gente vê hoje é esse sentimento sutil, porque o homem perde seu papel dentro da casa, que, aliás, não é que ele perde. Eu já nasci, por exemplo, sem papel. Por que eu estou falando que eu já nasci sem papel? Eu nasci numa família que eu tive pai. Mas meu pai viajava muito, ele era caminhoneiro. Meu pai nem estudou. Por outro lado, minha mãe estudou, minha mãe era servidora pública. Olha a diferença dentro da minha própria casa. E longe de mim estar criticando a minha família, não é isso. Longe disso. Mas o fato é, o meu pai, ele também não sabia que isso estava acontecendo. E ele também não sabia que ele precisaria me educar para ser homem. No sentido de quais são os seus papéis, isso, aquilo, outro. E só que aí você vai ver, isso é generalizado. Aí hoje, a gente está numa sociedade ainda pior, com ideologia de gênero, internet, excesso de informações, isso, aquilo, outro, o homem é isso, o homem tem que fazer aquilo. E a gente vê um movimento de os homens acabam ficando, pô, beleza, qual é meu papel aqui, o que eu faço, o que eu sou como um pai. Aí a gente vê um movimento de docilizar o homem, de, pô, você é uma pessoa. Cara, você tá todo errado, velho. Você tá todo errado, você tá todo lascado na vida. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que controlar suas emoções, você tem que ser mansinho. Professoras nas escolas, né? Uma vez que a gente não tem referências masculinas, por exemplo, nas escolas, então
as crianças crescem vendo professoras, e as professoras naturalmente, sem uma intenção negativa, não existe uma intenção negativa delas, mas naturalmente elas querem o quê? Moldar o homem à mulher. Você tem que ser bonzinho, você tem que ser isso, aquilo, ao invés de ensinar o menino a lidar com aquelas emoções dele, com aqueles rompantes dele. Então, tudo contribuindo para esse desmantelo, essa falta de posicionamento do homem dentro do ecossistema dele, dentro da vida dele. E naturalmente isso gera o quê? Um enfraquecimento, gera essa sensação de inutilidade, gera depressão e, infelizmente, em alguns casos, chega aí às vias de fato. Então, meus amigos, é claro, eu trouxe aqui rapidamente um contexto que daria para a gente falar muitos outros aspectos, mas para a gente se atentar que hoje, né, nós passamos por isso, hoje a gente passa por esse problema, ele é real, os homens precisam de ajuda, e por isso e essa é a natureza do Fortaleza Paterna. Eu passei por esse processo, e quando eu vi que eu não sabia nada, e eu ainda não sei muita coisa, eu estou nesse processo. Só que hoje, muito mais ordenado, hoje, com 2 filhos, hoje, com, sabe, uma liderança religiosa na minha família. Uma hora eu vou gravar outro vídeo contando, mas como que aconteceu o processo de conversão na minha casa veio de mim, não veio da minha esposa. E olha que interessante, existe um dado que fala o seguinte: se a mulher é aquela que ela é convertida, em 17% dos casos apenas a família toda acompanha. Agora, se o homem ele é convertido primeiro, ele se converte primeiro, em 90% dos casos a família acompanha. Isso vem naturalmente do papel arquetípico do homem, do líder, do que é esperado do homem dentro da própria família. Então, de liderar, de servir, de conduzir, sabe, de ser um norte, de ser um ponto de sabedoria, de ser o racional de dentro de casa, né? De levar de conduzir essa força dos filhos para o local certo e adequado. Então, é sobre isso que se trata o Fortaleza Paterna, e por isso eu tenho esse convite. Se você chegou até aqui e você viu valor nisso, viu valor nos vídeos que você tem aqui, o que a gente mais pode fazer para ajudar essa pessoa, para ajudar os homens, manda para um homem só. Manda só para um homem. Cara, lembrei de você, dá uma olhada no que esse louco tá falando aqui. Se fizer sentido, se inscreve lá, acompanha ele, manda uma mensagem, vai ter aqui em algum lugar um link que você vai ter no meu WhatsApp pessoal. Você pode mandar uma mensagem que eu mesmo vou responder. Mas é isso, eu quero construir essa comunidade de homens que se ajudam, que dão os braços, que estão focados na religião, focados em seguir os passos de Cristo, de São José, dos nossos modelos de santos, de masculinidade, do que é ser homem, mas pé no chão, sem essa maluquice também exacerbada que existe na machosfera, no Red Pill e nessas outras coisas. E esse é o meu convite aqui para vocês. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.